Pessoal, boa noite. Hoje é dia 13 de maio de 2020, aula de Sistemas Estruturais 1, curso de Arquitetura e Urbanismo, né? Nossa aula hoje vai ser sobre especificações das lajes, tá? Seção 3.1. Eu acho que estamos avançando bem, né? Vai dar para cumprir todo a nossa ementa aí. Apareceu. Pronto. Então, o nosso conteúdo vai ser o seguinte, ó. Especificações das lajes. As cargas atuantes nas lajes. Tipos de lajes de concreto existente no mercado. Determinação do carregamento em lajes. As espessuras mínimas da laje, né? E altura útil da laje e estimativa, né, dessas alturas aí, tá? Isso nós vamos tratar hoje aqui. E vamos lá. Então, primeira coisa que nós vamos analisar aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó, a seguinte questão. As cargas atuantes na laje, né? Como é que a gente vai definir, né, as cargas que atuam na laje? Como é que eu vou escolher? Que carga age na minha estrutura? O que eu vou pensar primeiro? Primeira coisa que eu vou pensar, qual vai ser a utilização da edificação? Vai ser o que? Um museu? Vai ser um teatro? Vai ser um shopping center? Vai ser um residencial, né? Uma edificação residencial? Vai ser uma academia, né? Então, a primeira coisa é definir para que ele vai ser, né, utilizado. Porque conforme a utilização da edificação, você vai ter um carregamento específico para ela, né? Conforme a utilização. Geralmente, os edifícios comerciais recebem muito mais público do que um residencial, né? Lógico, os carregamentos nesses edifícios são maiores, né? As cargas atuantes vão ser maiores, tem que levar em consideração. E outro item, depois, eu vou fazer um teatro, né, para a prefeitura da minha cidade, vou fazer esse projeto. Você vai definir o que é um teatro, né? E daí vai definir qual que é o sistema construtivo de projeto. Qual vai ser o teu sistema construtivo? Fazer em estrutura metálica, aço, concreto armado, madeira, né? Definindo isso, com essas definições, aí você começa a pensar, né, quais são as cargas permanentes e as cargas acidentais que estão atuando, tá? Viu, pessoal? Isso aqui é tudo tá na norma, tá? Tá nas normas NBR. Tem, você vai ser uso comercial, academia, tudo lá, esse carregamento já não precisa sair pesquisando quantas pessoas por metro quadrado, tá? Você já tem isso em normas técnicas que a gente deve seguir, tá? Então, nós já vimos isso, mas vamos dar, né? Na apostila tem também, vamos dar uma pequena revisão. O que são as cargas permanentes? Ó, é o peso próprio da estrutura, né? É o peso dos revestimentos, cerâmica, piso, né? Emboço, reboco, né?
de instalações permanentes, né? Você tem as luminárias, você tem o forro, né? Se tiver forro, algumas situações está direto na laje, né? Mas se tiver forro, tem a estrutura auxiliar para segurar o forro, né? Ou para segurar as instalações de ar-condicionado e assim por diante. Instalações elétricas. Né? Então, são todo carregamento permanente. E o que seria as cargas acidentais, pessoal? É a carga em função do seu uso, né? Da edificação. As pessoas, né, dentro são cargas acidentais, porque elas vão. Tem shopping que tem 80 mil pessoas no mesmo instante dentro. Imagina a carga na laje, né? Os mobiliários são cargas acidentais, né? E veículos, é um estacionamento e outros aí. Tudo isso são cargas acidentais na laje. Na laje, nós estamos falando sempre, ó, de lajes, né? Tá? Então, aqui, ó, aquilo que eu falei, só reforçando para vocês que essa NBR, ela já tem esses valores de cargas que a gente deve adotar no carregamento de uma laje. Então, é tudo normalizado. Segue a norma que não tem dor de cabeça. Né? A norma está para isso. Então, a NBR 6120, né? Cargas para cálculo de estruturas de edificações, de 2000. E aqui um exemplo, tem também na apostila, né? Mas eu peguei a imagem aqui no original, lá no livro original, né? Então, o que ele está falando seria cargas atuantes na laje, ó, peso próprio da laje, peso próprio da laje, ó, contrapiso, né? O contrapiso que ele faz para nivelar lá, paredes e alvenarias, né? Cadê? 3 paredes, as paredes de pedra, todo o revestimento interno, né? Vai tudo absorvendo. Cargas móveis, né? Cadê aqui, ó, as pessoas é uma carga móvel, né? A pessoa andando é uma carga móvel. Cargas de mobiliário, né? Cadeira, o sofá, o quadro, né? Sobrecargas, né? 7. Cadê o 7 aqui, ó? Ah, o cidadão aqui, ó. Sobrecarga de curta ou longa permanência. Então, esses são os fatores, né? E são as cargas que atuam na nossa laje, né? Tudo é considerado. Algumas situações especiais, né? As paredes são assim, ó, né? Elas pesam, né? Eu vou falar mais sobre isso, mas só estou mostrando a imagem aí para vocês já terem uma ideia de que a alvenaria também, né? Que não pode pôr alvenaria em qualquer lugar, pessoal, na laje. A laje, para pôr uma alvenaria nela, sem estar a viga por baixo, ela tem que estar considerada no cálculo. Estou meio sem voz. Ó, situações especiais do peso da parede. Ó. Você tem uma laje e ela está aqui no meio. Então, ela tem que ser... a alvenaria ela pesa muito. Ela pesa muito, a alvenaria. Então, vamos lá. Ó. Desculpa. Para a carga atuante na laje, ó, para cada situação de projeto, né? Para cada situação de projeto, você deverá estudar e conhecer as cargas que atuarão na edificação, a fim de realizar a concepção correta de projeto. Além disso, o tipo de laje escolhida para um determinado projeto também influenciará
nas cargas atuantes, né? Porque cada laje tem uma configuração, né, que influencia de forma direta no peso. Aqui já pus até uma laje nervurada. Olha como ela economiza concreto aqui, ó, porque ela só tem a espessura que interessa para ela. Então, aqui é um caso de laje nervurada. E aí eu queria conversar com vocês sobre um aspecto, né? Então, você escuta, a gente vai escutar falácia na vida profissional de vocês, vão falar assim, aquela tal de laje maciça é mais cara, é mais difícil de fazer, então não vou usar. Espera aí, você como arquiteto, de repente você quer formas numa laje ou numa cobertura em laje que não tem nessas lajes aqui ditas mais baratas. Como é que você vai criar? Você não vai se limitar, né? Você mostrou o teu projeto, teu cliente gostou dele, e daí tem que ser uma laje maciça, tem que fazer, ué. Né? Tem que fazer, conceber o projeto original. Né? Eu vou mostrar, né, depois. Temos diferentes tipos de lajes, né, diferentes tipos de lajes de concreto. Temos diferentes tipos de laje, né, que são classificados quanto à composição de laje maciça, nervurada e pré-moldada. Né? No mercado, nós temos esses três tipos, né? Maciça, nervurada e pré-moldada. E quanto ao tipo de apoio, nós temos laje simplesmente apoiada, parcialmente engastada e laje engastada. Nós vamos ver mais para frente. Né? Primeiro vamos ver essa aqui, ó, quanto à composição, né? A maciça, nervurada e a pré-moldada. Aqui é o que eu falei, ó, essa é a laje maciça. Né? Falam que está em desuso. Mas, pô, como é que você vai realizar esse projeto aqui, ó, sem ser a laje maciça? Como é que você vai fazer essa inclinação que teu cliente gostou quando você apresentou a proposta? Tem que ser maciça, né? Tem que ser maciça. Então, eu vou condenar o resto da vida laje maciça? Não, né? Nós, como os criadores, nós temos que oferecer uma coisa que vai agradar a todos, né? Principalmente ao cliente. E aí a técnica construtiva que tem que atender o teu projeto. Né? Nossa, eu tô meio... Eu penso assim, né? Não sei qual é a opinião de vocês. Né? Se você concebeu o projeto e o cliente gostou, vai usar a tecnologia que tem. Então, a laje maciça, ó, como nós vimos aqui, ó. Então, todo o volume Quando é laje, fala laje maciça, porque realmente ela é maciça em concreto. Né? Ela é maciça em concreto. Todo o seu volume é composto por concreto armado. Ó, espessuras dela variam de 7 a 15 centímetros e pode ter uma utilização enorme, grande, né? Para os mais diversos tipos de obra. Aí que está aquilo que eu estava querendo dizer, que eu não gostei disso está escrito, né? A laje vem caindo em desuso, principalmente pelo seu elevado peso. Mas se a criatividade só se permite que se faça naquela forma que você idealizou na laje maciça, vai ser maciça mesmo.
Aí vem a vantagem, ó. A laje maciça, né? A grande vantagem dela, né? É a adaptabilidade às mais diversas formas geométricas, né? Por ser moldada em loco. Tá? Você faz a forma de madeira, né? Coloca a armadura e lança da forma que você quiser. Você vê com curvas, com cortes e tudo, né? Nossa, estou sem voz mesmo, pessoal. E aqui, então, aquela é a maciça, né? Ela é de concreto, né? E aqui tem a laje nervurada, ó. Que aqui nós podemos observar aqui em cima, né? Então, vamos ver quando a gente pode usar a laje nervurada. Ela está sendo, ó, vem sendo muito empregada. Está sendo muito empregada atualmente, né? O concreto é aplicado nos locais necessários, reduzindo o peso da laje. Ah, você está vendo aqui, ó? Então tem esses espaços aí que não é concretado, então você realmente economiza, né? Ó, aí outra vantagem, aplicação para grandes vãos ou altas cargas verticais. Então, quando você, lógico, você fez uma laje que pega, uma laje nervurada que pega vãos maiores, você vai reduzir também necessidade de pilares e vigas. Né? Para ver que ela é bem interessante mesmo. Né? Então, a laje nervurada, quais são as vantagens? Menor peso próprio, menor consumo de concreto, né? Maiores vãos e maiores distâncias entre pilares. Cuidados, né? Não é desvantagens, pessoal. Eu leio, quais são as desvantagens da laje? Não é desvantagem, é cuidados que você tem que tomar. Ela aumenta a altura total de uma edificação, porque ela tem aquela nervura maior, né? Então, o que, que você perde aqui? O pé direito. Então, você tem que aumentar um pouco o pé direito. Então, quando são vários andares, você percebe que a edificação ficou um pouco mais alta. Dificuldades de compatibilização com outros subsistemas. Né? Por quê? Porque os outros subsistemas eles têm que correr aqui por baixo. O que, que seriam os outros subsistemas? Sprinkler, né, para combate a incêndio, sistemas de ar-condicionado, dutos de ar-condicionado, instalações elétricas, eventualmente instalações hidráulicas de esgoto, tudo mais, né? Então, como tem aquela nervura, né, aquele painel, então tem que passar em algum lugar, mas dá para resolver, né? O problema é resolver no projeto, não deixar para resolver na obra, né? O projeto tem que ser bem compatibilizado, pessoal. Vai fazer um projeto, né? Ver por onde vai passar adulto, onde vai passar tubulações de esgoto, de água, de elétrica, deixar tudo definido. Outro cuidado é durante a concretagem, né? Evitar vazios na nervura, né? Você viu aqui na foto, ó, que está cheio de nervura aqui, ó, né? E voltei muito, tá muito. Aqui, ó, tem todos esses espaços aí, né? Que aqui vai ter que chegar, o concreto vai chegar aqui embaixo, então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Né? Aqui vai começar, para a gente ter uma ideia como faz o nervura, sistema nervurado, pessoal. Ele é para começar automático.
Vamos pôr. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo o senhor, sim. O Agora, se o filme não, vídeo... né? O O vídeo vídeo não. não. Mas vamos só ler, ver, né? Para mostrar, quando eu mexo ali, para. Então, ele está fazendo uma laje nervurada. Ele monta toda essa estrutura, né, de suporte, porque aquela laje nervurada ela é feita com moldes, né, formas de plástico, né? Então, ele montou uma estrutura de andaime, né? Nós estamos vendo aí, nivela ela direitinho, e agora vem com as formas, ó. E daí o concreto vai por cima dessas formas plásticas. Por isso que fica todo naquele formato bonitinho. Agora põe ferragem, né, armadura, uma armadura de tela em cima, e agora está subindo o concreto, olha lá. Ó. Tá, por isso que fica todo bonitinho nervurado, porque são formas plásticas, né? E agora ele vem, ó, depois que o concreto curou, né? Ele vai lá, desforma, né? Tira a estrutura, né? E retira as formas, que ela é reutilizada depois. E ficou a laje nervurada. Né? Por isso que é mais prática, mais barato, mais leve, né? Tá vendo? Fica lá assim. Ó. Então, tá vendo? Ela fica assim. São formas que jogam armadura para resistir às tensões de tração, né? Porque o concreto, vocês lembram, não resiste à tração, é o aço. E aí fica perfeito lá, né? Realmente, porque na laje maciça, você tem que realmente, você tem que realmente fazer forma de madeira, né? E é meio artesanal, né? Mas se tiver, aí que eu te falo, se der o efeito que você concebeu no seu projeto, ó, não me interessa. O importante é sair conforme você projetou. É isso. Eu penso assim como profissional. Né? Eu acho que não estou errado. Se alguém discordar, pode falar. Então, nós vimos a laje maciça, né? Vimos a laje nervurada e agora chegamos na laje pré-moldada. Professor, Oi, a laje nervurada tem a mesma condição de resistência da laje maciça? tem. Tem que ter, né? Todo sistema ele tem que atender aquele carregamento que você necessita. Né? Ela tem que atender o carregamento que você necessita. De Assim, eu repente, digo, de repente, para um estacionamento, não atende, entendeu? tá. Tá? Então, Ela é aquilo do ela tem uma começo condição diferente. então, aquilo do começo da aula. Qual vai ser o uso da sua edificação? Né? É evidente que a laje maciça, ela tem uma resistência maior, né? A diversas situações, né? A um estacionamento. Mas você pode dimensionar também uma laje nervurada, talvez ela fique antieconômica, né? Mas ela pode, de repente, atender também, né? De repente, a altura da nervura fica muito alta, né?
Mas aqui é o início. O que eu vou fazer para a minha edificação? Né? O que ele vai ser? Um estacionamento, residencial, e aí você pega o teu projeto, né? Ele vence grandes vãos, a laje nervurada vence grandes vãos, né? Com peso menor, né? Justamente pelo peso dela ser menor, que ela vence maiores vãos. Porque o peso próprio da estrutura, pessoal, afeta muito a própria resistência da estrutura, né? Então, aqui a laje pré-moldada. Ó, o que ela... A gente está olhando aqui em cima, aqui, ó. Eu pus isso porque a pessoa não fez forro, né? Não fez nada aqui. Fez só pintou aqui e ficou à vista a laje pré-moldada dela, tá? E tá mais ou menos a ambientação aí, o interior, né? Tá meio, né? Tá meio compatível com o forro, né? Estilo meio rústico, né? Você vê que aqui, ó, você tá, não tem nem granito aqui que provavelmente é o balcão de atendimento aqui, né? Você vê que aqui é cimento queimado, ó. As alvenarias também, tijolo de demolição, né? O revestimento, pelo menos, né? Então, vamos lá. Esse assunto é com vocês. Vamos para a laje pré-moldada. Então, a laje pré-moldada, pessoal, ou pré-fabricada, né? Tem diferenças, né? São produzidas em escala industrial ou no canteiro da obra, né? Ou em uma fábrica. Geralmente é assim, eu já falei para vocês, ó. O pré-moldado geralmente é feito no canteiro da obra, no canteiro da obra. E o pré-fabricado, geralmente, ele é feito numa fábrica. Muita gente confunde essa nomenclatura. Só nós que somos da área, né? Nós todos e vocês também, já são da área, que tem esse conhecimento, né? Mas a maioria chama pré-fabricado de pré-moldado, pré-moldado de pré-fabricado, né? Mas geralmente o pré-moldado é feito no canteiro da obra, ali do lado onde ela vai ser aplicada, e o pré-fabricado ele vem da obra, né? Vem da fábrica, né? Vem pronto, né? Então a laje pré-fabricada, né? Ela pré-moldada, ela pode ser em concreto armado, né? Que é o concreto armado convencional, ou pode ser de concreto protendido, né? Com aquela proteção. Você sabe, lembra que aquela viga em cima do MASP é com uma viga em concreto protendido, né? Ela tem uma proteção, né? Pretensão. Ela é tensionada, que nem você puxar, eu já falei, né? Mas eu repito, quem já sabe, fica calmo aí, que de repente alguém pode estar absorvendo. É que nem você esticar o varal. Quando você puxa o varal cheio de roupa, o exemplo eu acho meio idiota, né? Quando você puxa o varal cheio de roupa, o que ele sobe? É o mesmo a laje, a viga protendida é a mesma coisa. Você traciona ela, ela está assim, ela faz assim. Então essa é a proteção, é a laje ou a viga protendida. Você já pôs uma armadura dela lá, tracionada, tensionada, para que ela funcione que nem o varal da roupa. Tá? E o concreto armado é aquele concreto armado normal, sem a armadura está lá dentro solta, né? Só trabalhando junto com o concreto, né? Essa parte de junção, da união do concreto e do aço. Constituída por nervuras, né? Estamos falando da laje pré-moldada, né? Pré-fabricado, pré-moldado, chamada de vigotas, né? Concreto, vai armadura, blocos de enchimento e capeamento superior com concreto.
que é isso aqui, ó. Aqui estão as vigotas, ó. Aqui é o bloco de enchimento. Tá? E aqui também é a mesma coisa. Só que aqui é bloco cerâmico, ó. E aqui é o quê? Isopor. Né? Ela só serve de forma. Né? Ela só é uma forma que na hora que você joga o concreto, depois ela pode ficar ou perdida lá, né? Ou ser removida. Na maioria fica lá perdida mesmo. Então, essa é a laje aqui, ó. Eu até coloquei, eu completei, né, na verdade, um pouquinho, porque, na verdade, isso é uma laje pré-moldada com vigotas, né? Essas são as vigotas, ó. Aqui tá dentro, né? Tá por dentro, aqui não dá para ver por causa da altura aqui, ó. Que é a mais usada em residências, né? Então, qual alguns cuidados da laje pré-moldada, né? Não é projetado para receber sobrecargas no previsto no projeto. Você não pode, vou mudar e vou colocar um caixa eletrônico. Impossível. A carga dela é justinha para aquilo que ela foi dimensionada. Por exemplo, nem pode fazer uma reforma e falar, vou pôr uma parede nessa laje aqui. Não dá, esquece. Desculpa, ainda estou com... Eu vou contar, eu comi granola, acho que parou tudo na garganta. Não sei porque eu fui comer granola. Ó, então, né? Você não pode ter uma laje lá pré-moldada. Dificilmente você vai ter uma laje e você vai pôr uma alvenaria aí, pessoal. Não dá, não pode, vai dar problema. Para você colocar tranquilamente uma alvenaria, você tem que pôr aqui uma viga embaixo. Tem que ter previsto uma viga aqui embaixo, né? Então, com sobrecargas, né, na laje pré-moldada, né? Há grande possibilidade de fissuras, trincas e outros danos estruturais. A gente vê muitas vezes a pessoa mora numa casa, né? Sobrado. Eu vou mexer no tamanho do quarto do meu filho. Não pode pegar a alvenaria, tirar de cima da viga e pôr. Vai trincar a laje. Nesses casos, o que é o ideal? A pessoa quer mexer no tamanho do quarto, né, ou da sala, e é sobrado. O ideal é fazer, então, uma divisória de drywall. Que daí, a divisória de drywall você pode pôr. Ela não pesa quase nada. Fico ainda em dúvida se fizer um bloco de cimento alveolar, de concreto alveolar. Eu acho que ainda assim precisaria estudar para ver se consegue ou não, né? Sem dar problema. E, ó, a laje pré-fabricada, né, pré-moldada, ela atinge vão de 5 até 12 metros, né? Certo? Então, essa aqui, pessoal, na verdade, é a laje pré, é essa laje aqui, ó. Né? É essa laje com vigota. Né? Por isso que eu escrevi vigota, porque existem outras lajes pré-moldadas que não são com vigotas assim. Por exemplo, essa daqui, ó. A laje pi. Ela chama laje pi porque ela tem esse formatinho de pi mesmo, ó. E olha como é que ela fica, ó, depois. Né? O acabamento aqui, né? Tem essas lajes assim pré-moldadas, né? Que tem um acabamento aqui, não tem aquela vigota, né? Então aquela lá é a laje pré-moldada com vigota. Agora existem outros tipos de lajes, né? Estou indo rápido, hein, pessoal? Ó, laje em painel treliçado. Ó o acabamento, como é que fica. Ah, tá aqui, ó. Esqueci que tem esse D, ó. Ela é tudo um juntinho na outra, ó. Daí joga o concreto aqui, embaixo ela fica assim, com esse acabamento.
Você vê que tem muitas opções, olha, e até fica meio, né, interagindo com essa parede, que é de bloco aparente, né? Umas instalações aparentes, né? Não vai pegar e fazer né, com essas instalações assim mais rústicas, né? Gastar dinheiro aqui, deixando o forro maravilhoso, né? Então já faz uma coisa que se conversa, né? E vocês que sabem, né? Olha a arquitetura com vocês. Esses são os nossos arquitetos. Então, vamos lá. Então, o que, que nós vimos? A laje maciça, né? A laje nervurada e lajes pré-moldadas, que foi a classificação quanto à composição. Agora, nós vamos ver quanto ao tipo de apoio. Nossa, está indo rápido a aula, hein, pessoal? Laje, quanto tipo de apoio? Laje simplesmente apoiada, laje parcialmente engastada, nós vamos ver, né? E laje engastada, né? Quanto ao apoio, tem essa classificação aqui. Deixa eu ver, estamos com 20 arquitetos na sala. Então, voltando no que já falamos, mas eu não me incomodo de repetir, eu até gosto, para, né? E quem já sabe, né? Não ficar bravo, né? Porque às vezes a gente repete, fala, mas a gente repete de propósito, né? Para ver se alguém que de repente deu uma escapada aí, pega agora. As lajes, né? Falamos muito, as lajes se apoiam em vigas, né? Que, por sua vez, né, as vigas se apoiam em pilares, e esses pilares transmitem as cargas às suas fundações, certo? Então, a laje ela é apoiada na viga, né? As lajes, né, têm como função receber as cargas verticais, né? As lajes recebem o carregamento vertical. As pessoas caminhando, do mobiliário, das instalações, né, do caixa eletrônico, do cofre, que atuam na estrutura das cargas verticais, transmitindo-as para os respectivos apoios, que basicamente são quem? As vigas localizadas em suas bordas, né? Quer dizer, tem a laje, ela é apoiada nas vigas aqui, né? Então, quem recebe aqui, ó. Né? Então, essas lajes, essas cargas aqui, elas vão assim, para lá, uma para cá, um pouco para essa viga, um pouco para essa. A sustentação, a sustentação da laje nas bordas pode se dar de duas formas. Simplesmente apoiada, né? Simplesmente apoiada ou engastada pelas bordas. Vamos ver o que é? Aqui, ó. Laje, isso aqui eu tenho medo de falar. Laje, pessoal, alvenaria é apenas vedação, a não ser que seja uma alvenaria armada, uma estrutura em alvenaria armada, que não tem pilares, não tem viga, né? Não tem. Agora eu fico com medo, mas estava escrito na apostila, estava escrito também no livro que a pessoa se baseou e escrevi. Laje apoiada na alvenaria. Ó, então, ele dá um exemplo aqui, ó. Sempre levando. A alvenaria mesmo, ela não é estrutural. Quando ela não for, lógico, a alvenaria é só vedação, só fecha. Então aqui ela dá um exemplo de laje apoiada na alvenaria, que ele chama de laje simplesmente apoiada. Ó, a laje engastada, né? Aquele apoio engastado. Aqui ela está engastada, aqui tem uma viga, ó, né? Então ela está aqui, ó.
E a laje semi-engastada, né, ó, ela tem um berço aqui de concreto, né, e não tem nenhuma... Aqui você tem uma ferragem cruzando ali, né? Uma armadura que se interlaça e deixa realmente, né, a laje engastada pela borda. E a laje semi-engastada, que ela é apoiada num berço apenas de concreto armado aqui. Tá? Então, são esses 3 tipos de apoio aqui que a gente se refere aqui. Tá? Então, temos uma observação aqui. A melhor opção deverá ser estudada dependendo das condições do projeto estrutural. Opa, né? Né? Dependendo das condições do projeto estrutural. Pois o tipo de apoio influencia de forma direta na deformação da laje e também na necessidade de armadura ou não. Né? Aí fica em função, né, das condições do projeto estrutural. Né? Se é um residencial de um pavimento, se é de 2, se é uma edificação de vários andares e assim por diante. Né? Então, vamos ver se caminhamos aqui, esse caminhamento. Vamos lá. Exemplo de distribuição de lajes, né, e determinação de carregamento. Vamos ver. Em lajes, né? Na maioria das situações, a carga das paredes não é computado nas lajes. Nós já falamos isso. Por quê? Pois as paredes normalmente estão apoiadas sobre as vigas. Se você jogar uma parede no meio de uma laje e dimensionar que você pode fazer mesmo, a espessura da laje vai subir muito. Tá? Por isso que não é recomendado, que uma alvenaria ela tem um peso enorme. Né? Eu acho que eu falei, 1 metro de alvenaria, 1 metro de alvenaria, com uma altura, já falei, eu acho que com 3 metros de pé direito, o peso dela é em torno de 600 quilogramas. Imagina, 600 quilos. Só 1 metro, com 3 metros de altura. Então, por isso que não pode pôr no meio da laje, sem um prévio estudo. Né? Caso as paredes não estejam apoiadas sobre vigas, a carga da parede deve ser prevista no carregamento da laje. Se a pessoa colocou a parede, você tem que carregar a laje com a parede, com o peso da parede. Então, aí ele dá para a gente calcular, né? Nas paredes apoiadas diretamente sobre as lajes, multiplica-se a carga da tabela abaixo pelo pé direito das paredes e se obtém o peso da parede por metro linear. Né? Então, vamos lá ver aqui. Ó. Parede de espelho. Parede de espelho é aquela que é de pé. Né? Certo? Parede de espelho é aquela que fica de pezinho. Você não põe o bloco deitado, né? Você põe ela de pé. Então, vai ter uma espessura de 10 centímetros, né? Se for de tijolo maciço, é 160 kgf por metro quadrado. Tijolo furado, 120, né? E bloco de cimento, 120 também. Né? Então, esse é o peso por metro quadrado. Né? Meio tijolo é 15, num tijolo, né, é 25 centímetros de espessura. Você já deve estar acostumado a desenhar aí, né? Então, ele fala assim, multiplica-se pelo pé direito, né? Então como é que eu faço isso? Se eu vou fazer,
uma parede de um tijolo, acho que não tem exemplo aqui. Acho que não. Ó, se eu vou fazer uma parede de um tijolo ó, de 25, o tijolo maciço é 400 metros quadrados, né? Vou fazer aqui no canto. Aqui, ó. É 400 o quê? Quilograma força, né? Por metro quadrado. Se eu tiver, olha aqui, ó, um pé direito de 3 metros, tá bom 3 metros ou querem menos? Olha, Tá bom. tá bom, tá 3 ótimo. metros. Uhum. Ó, 400 vezes 3 dá 1.200. Então, vai ser 1.200 quilograma-força, como aqui é metro, né? Como aqui o 3 é metro, cancela com esse metro. Então, vai sobrar 1.200 quilograma-força por metro linear. Olha a sobrecarga enorme que se você jogar sobre a laje, né? Então, aqui, ó, do meio tijolo, ó, é 240 vezes 3 metros. 3, ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 720 quilograma força por metro linear de parede. Por aí você já começa a calcular, né, o carregamento da sua estrutura. É tudo feito assim, viu, pessoal? Né? Aí tem uma observaçãozinha aqui, né, que é ó, o desconto das aberturas, porque você pode ter uma janela, uma porta, né? Podem ser ou não feitas. Né? Quando os vãos não forem significativos, o acréscimo da carga fica a favor da segurança. Né? Você tem lá uma alvenaria, você tem uma porta, tem que descontar o peso da porta. Né? Mas ele sugere, pode ou não ser, né? Pode ser ou não. Nossa. Vamos seguindo a nossa vida aqui. Daí ele calcula o peso próprio da laje. Ó. Aqui é o peso próprio, o peso próprio da laje. Se a laje, ó, laje maciça. Né? Essa parte de estrutura, pessoal, tem muita tabela. Né? Tem muita tabela. Só só um instantinho aí, por favor. Hello, voltei. Tudo certo aí, né? Intervalinho. Vamos lá, ó. E daí, ó, peso próprio da laje, ó, da laje maciça. Se ela tiver 7 centímetros de espessura, o peso dela em quilogramas por metro quadrado, 175 quilos. Ó. Se ela tiver aqui, ó. Né? Se tiver a espessura de 7 centímetros, ó, né? O peso, ela como se 1 metro por 1 metro, né? 1 metro por 1 metro, né? É como se tivesse uma carga aqui de 175 quilogramas. Né? E aqui vai dando os demais pesos. Ó.
de 8, 200, né? E assim vai. E aqui tem a de laje pré-fabricada, né? Com a altura acabada de 13, ó, cerâmica, 210 quilos por metro quadrado, ó, pré-fabricada aqui, ó, estamos aqui, ó. E aqui é maciço, ó, né? Olha quando usa isopor, ó, quando fica o EPS é isopor, né? Quando usa é 180, né? Aquele tijolinho de cerâmica é 210, né? Aquele bloquinho de cerâmica. E aqui, então, é o peso próprio da laje, né? Por metro quadrado, em função da espessura dela, em laje maciça ou laje pré-fabricada aqui. É uma tabela para ser consultada, né? Na hora que você vai calcular o peso próprio da sua estrutura. Aqui, ó, distribuição, né? Como é que as lajes, pessoal, como é que as cargas se distribuem pelas lajes, ó? Elas se distribuem assim, ó. Aqui, vamos ver aqui, vamos mudar essa caneta aqui. Pegar uma marca texto aqui, ó. Então, aqui é a carga que está atuando na laje, ó, o W aqui. É a somatória, né, das cargas permanentes com as cargas acidentais, né, que é uma tabela. É uma tabela. Eu acho que não saiu essa tabela na apostila, mas eu tenho, né, essa tabela. Eu acho que eu nem coloquei aqui, poderia ter colocado. É uma tabela que você vai lá, uso isso. Então, o residencial é 200 quilos por metro quadrado de carga acidental. E assim vai, né? Nossa, perdi a voz mesmo. E daí, pessoal, ó, olhando aqui uma laje, ó. Desculpem. O LX, ó, é o lado menor. Para laje, pessoal, o LX é sempre o lado menor. O LY é o lado maior. O R1 está aqui, ó. É o que vai para esse lado menor, ó. E assim por diante. Então, a gente usa esse coeficiente aqui, arquiteto, ó, que é o K, que é um parâmetro onde você divide o lado maior pelo lado menor. Só um instantinho aí, pessoal, me desculpem aí. Olá, voltei, desculpe, hoje estou, né? Então, ó, e aqui é o lado menor. Então, em função desse K, a gente vai ver como é que calcula esses esforços aqui, ó. Tá? Lembrando sempre que o W, né, é a soma das cargas permanentes e acidentais. Primeiro caso. Tcharam! Ó, primeiro caso, quando o LX for igual ao LY. Então, os dois casos, quando é igual, K igual a 1. E todos os R são iguais, e a fórmula de calcular a força que vai para cada um deles aqui, ó, né? Os R's aqui, né? R1, R2, R3 e R4. São iguais e equivale ao quê, pessoal? A essa área aqui, ó, a esse pano de laje,
a esse pano de laje dividido por 4 triângulos, né? Por 4 triângulos, né? Triângulo 1, 2, triângulo 3, triângulo 4. Então, quando ela for os lados iguais, você divide, né? Usa essa fórmula, que é o cálculo da divisão, né? Da área por 4, 0,25 é 1/4. O que é o W? É o carregamento. Né? E aqui é a área. Que Lx ao quadrado, como é igual, poderia ser até Lx ao quadrado, Ly ao quadrado, ou até Lx vezes Ly. Tá? Certo? Tranquilo? Kelly, tranquilo? É, tranquilo. Eu só não entendi muito o LX ao quadrado. É a Tá. soma do X Tem que e do perguntar. Y? Aham. Como é que é? O LX ao quadrado é a soma do LX e do LY? Não. Não? Não, vou mostrar agora. Ó. Quer ver? Ó? Tá. Então, como é que chama isso daqui, pessoal? Isso chama área de influência. A área de influência, né, da laje, né? Então, quanto vale a área desse pano de laje? Ó, a área desse pano de laje vale quanto? Lx, né? A área de um retângulo, no caso aqui é um quadrado, né? Porque é igual. É Lx vezes Ly, certo? E daí, cada borda da viga, da laje, vai receber 1/4 dessa área, né? A área de influência é dividir a área por 4. Então, vou pegar aqui, ó, vou dividir essa área por 4, né? Então, eu vou ter o quê? Lx vezes Ly dividido por 4, né? Certo? O que é Lx dividido? O que é 1/4? 1/4 é 0,25, né? Vezes Lx vezes Ly. O que é o W, pessoal? O W é o carregamento. Qual que é a unidade do W? No nosso caso aqui, ó, é quilograma-força por metro quadrado. Então, se eu pegar a área de influência, multiplicar pelo W, eu vou achar a carga que está agindo em cada borda de laje, né? Então, ficou com essa fórmula aqui, que eu vou escrever de novo aqui embaixo. Ó. R vai ser 0,25 vezes Lx vezes Ly vezes o W, que é o carregamento distribuído, né? Mas eu quero saber essa força, né? Aqui é uma força, né? E o que é? O Lx não é igual a Ly? Aqui, ó, premissa para esse primeiro caso é Lx igual a Ly. Como eles são iguais, eu vou substituir aqui, ó. Lx, vou chamar o Ly de Lx também, porque eles são iguais, vezes W. Então, como é Lx vezes Lx, dá 0,25, Lx ao quadrado vezes W. Pessoal, ó, eu estou dividindo essa área desse retângulo por 4. Só estou fazendo isso. E aí o carregamento não é distribuído, né? O carregamento geralmente é
o carregamento acidental de um apartamento residencial é 200 quilogramas, né? Dividido por metro quadrado. Quer dizer, ó, cada metrinho quadrado aqui, ó, posso ter uma carga de 200 quilogramas, né? Se eu tenho, ó, 200 quilogramas, ó, por metro quadrado, se eu multiplicar pela área da laje, vamos supor que seja 5 por 5, né? Então, eu vou ter o quê? 200 vezes 25, né? Vai ser, não, deixa eu fazer direito, né? Porque eu não posso esquecer a unidade aqui, ó. Aqui é a área da laje, então 5 metros vezes 5 metros dá metro quadrado, né? Daí 200, né? 200 vezes 25, nós temos 5.000 quilos, ó. Então, nós vamos, ó, vir aqui dá 25, ó, vezes o 200, 5.000. 5.000 o quê, ó? Esse metro quadrado corta com esse metro quadrado. Vai ser 5.000 quilos. É isso que nós estamos fazendo aí, pessoal. Né? E aí eu faço o seguinte, eu achei a carga total. Então, essa força total está agindo na laje toda, aqui em cima. Mas eu tenho 4 bordas. Ó, a minha laje está apoiada em 4 bordas. Aí eu venho aqui e divido ela por 4. Então, cada viga que está aqui apoiando vai receber 5.000 dividido por 4. Cada viga vai... 1.250. Opa, legal. 1.250. Então, cada forcinha aqui, ó, vem 1.250 para essa borda, 1.250 para essa borda, 1.250 para essa borda, 1.250 para essa borda. Isso que nós estamos fazendo. Deixa eu apagar tudo isso e vamos fazer o exemplo mesmo aí, né? Ó. Então, vamos supor que realmente fosse 5 metros por 5 metros. Vou substituir nessa fórmula aqui, ó. Então, vai ser... Eu não falei que o W era 200 quilos por metro quadrado, né? Eu falei. Aí é só a carga acidental, tá? De uma edificação residencial. Não pus o carregamento permanente, né? Então, é 200 quilos por metro quadrado. Professor, esse carregamento que o senhor está dando exemplo, ele vai estar na tabela, é isso? Está na tabela. Ah, entendi. Ele está na tabela. Nada a gente inventa de carregamento. A não ser uma situação muito especial, tá? Não, tá bom. Tá? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Tá, para saber o R que vai, né? Para cada um. Então, eu vou pôr 0,25 vezes o 200 vezes o LX ao quadrado, que é 5 elevado ao quadrado. Então, vai ver essa conta dá quanto, pessoal? Dá 1.250, né? Quem está com calculadora aí? Vezes 200 vezes 25. 1.250. Isso. Então, ai, caramba. Ó, 1.250 quilogramas. Então, vai para lá, ó, para cada viga, para cada borda, aqui 1.250. Né? Aí, se eu quero, tá, tudo bem. Isso daqui é um carro como se fosse fixo, né? 1.250 é como se fosse uma carga. Aí, se eu quisesse saber o carregamento distribuído, aí o pessoal que fez já resmate aí, como é que eu... Aí, dividir por 4. Hã? Não, para saber o distribuído, eu divido por... Por 5. Por 5, ó. Ó. Ele vem para cá 1.250.
Então, para saber o carregamento distribuído, eu venho e divido por 5, que é o comprimento de cada lado, né? Então, 1.250 dividido por 5. Então, dá 200... Oi? 250 quilos por metro quadrado. Por metro. Por metro, perfeito. Opa, 100 pontos para o Marcelo também. Tá? 250 quilos por metro. Então, aqui vai ter um carregamento de 250 quilos por metro. Agora, vamos, ó. Vou passar porque eu acho que vai... Porque esse é o primeiro caso, né? Ó, pessoal, nós estamos vendo o primeiro caso. Com essa compreensão que vocês tiveram, agora a gente vai entender melhor o segundo caso. O que é o segundo caso? Ó, é esse caso aqui, ó. O LY é maior que LX. Mas não é maior que o dobro do LX. Ó, ele é limitado ao dobro. É do dobro para baixo. Ele é maior, mas ele não é o dobro. Maior que o dobro. Tá? E aí, né? Quando a gente, daí dá essa distribuição, pessoal, ó. Daí para cá vem aqui, ó. Para o lado menor, para os lados menores, vem, ó, vem essa área aqui, ó. Ó, são iguais, ó. Para os lados menores vem essa área aqui. E para o lado maior vai esse outro aqui. E como é que a gente calcula? Aqui, ó. Para o R1 e R3, é isso daqui. E para o R2 igual a R4, né? Porque são iguais, ó. As áreas são iguais, né? É área de influência, né? É como se essa borda aqui, ó, puxasse tudo que está em cima aqui, ó, para ela. Né? Essa borda, que provavelmente dessa laje, deve ter uma viga sustentando ela, graças a Deus, né? É como se essa viga aí puxasse toda a carga que está nesse lado aqui, ó, para ela. E assim por diante, para as outras também, né? Ela atraindo aquela força. E daí a gente, para achar, usa essas equações também, que são de fácil dedução, tá? Não vê o caso. Se você falar, professor, mostra para mim por quê. Sabe onde vocês vão achar que está errado? Na hora que você vai calcular o R2 e o R4, ele se refere a quê, ó? Ele se refere aqui, ó. Ele se refere, ó, o R2 e o R4, ó. Ele se refere a LY, não é? Não está indo a força para o LY, só que na fórmula tem LX. Mas tá certo, é assim mesmo. Na hora que você deduz, aparece o LX aí, porque você coloca o K aqui, ó. Tá? Vocês aceitam assim a fórmula ou quer que eu demonstre? Ô, professor, o que é o K? Ah, o K é aqui, ó. O K Tá. é a relação LY, o lado maior, dividido pelo lado menor. Tudo. Certo. Quem estabelece o caso é justamente o K, né? Talvez ele esteja colocado aqui de forma meio infeliz ali, né? Devia estar um K ali e tal, né? Mas o K é justamente essa relação. Né? Perguntem, porque a gente, como está acostumado no trabalho, na parte acadêmica, isso está na nossa cabeça quase todo dia, a gente pensa que está todo mundo entendendo, entendeu? Então vocês me avisem, né? Conto com vocês.
Tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar tudo. Então, vamos lá. Então, se o lado maior for maior que o lado menor, né? Aqui que está escrito aqui, ó, e não for maior que o dobro do lado menor, a gente tem essa distribuição aqui, né? E o R1 e R3, que vão para o lado LX, é essa fórmula aqui, essa equação. E o R2 e o R4, que vão para o lado maior, essa outra equação aqui. Que tem até atividade, eu acho que nós vamos fazer aqui no final. Que horas são? Ixi. Né? Então, é aplicar essa equação. Né? Você só tem que saber se os lados, se um é maior que o outro e não é maior que o dobro. Tá? Que é o segundo caso. Agora vamos para o terceiro caso. Né? O terceiro caso é justamente aquele que faltava, né? Porque nós vimos o igual, o maior menor que o dobro, e aqui ele é o maior que o dobro. Esse lado LY é maior que o dobro do LX. Né? Daí o que acontece? O R1 e o R3 não recebem carga nenhuma. Esse lado menor nem recebe carga. Aí, né? E o lado maior divide exatamente na metade. Ó. Aí essa área, o pano da laje como um todo, né? Fica dividido ao meio. Metade vem para esse lado apoio aqui, e esse lado vem para cá. Né? Do carregamento. Nós estamos, pessoal, não é uma área, nós estamos falando das cargas atuando. Né? Das cargas que estão atuando nesse tipo de laje aqui, se tiver as pessoas aqui em cima, o vaso de flor, mobiliário, cofre, ó, metade vem para essa viga e metade vem para essa aqui. Tá? Aí eles vão começar já a perceber que quando fala a laje está armada nas duas direções, a laje está armada em uma direção, essa laje está armada em uma direção só. Né? Essa laje aqui está armada em duas direções. Né? Você precisa armar ela, jogar aço nessas duas direções. O aço aqui você vai jogar só numa direção. Tá? Você só vai jogar nessa direção aqui. É lógico que vai ter um aço para, de repente, manter uma estrutura da armadura na geometria, né? Uma armadura auxiliar. Mas a resistência mesmo vai ser nessa direção. Tá? E nesse caso vai ser nas duas direções aqui. Quando você vai falar, a laje é duplamente armada. Talvez alguém já até ouviu falar, ou vocês mesmos, né? Em outras disciplinas. A laje é duplamente, a laje é armada apenas em uma direção. É isso daqui. Ah, e a fórmula é essa daqui, dividir a área por 2, né? Dividir aquela área por 2 e multiplicar pelo carregamento aqui, né? Que é a soma do carregamento por metro quadrado acidental e permanente. Aqui tem aqui um exemplo. Né? Aqui temos um exemplo. Pessoal, tá? Me falem aí, hein? Ok, vamos fazer aqui então essa, ó. Eu acho que está na apostila. Está na apostila isso aqui, ó. Então, ele deu com o carregamento, né, por metro quadrado, já somando o acidental e o permanente, deu 800 kgfs por metro quadrado. E a sua laje, ó, tem 5 metros por 6. Primeira coisa, na hora que você vai ver quanto cada apoio da laje vai receber de carga, você vai pegar e fazer o K. Ó. O LY é 6 e
e o LX é 5. Pessoal, é só seguir a conta, né? É conta, é continha. Então, 6 dividindo por 5 deu 1,2. Daí, deu esse caso aqui, ó. Né? Deu esse caso aqui, ó. Neste caso não é maior que 2, né, professor? Oi? Neste caso não é maior que 2, né? Por isso que é Não considerado é. segundo caso. Como é segundo caso, ó, ele não é maior que 2, porque deu quanto? Ó? Deu É 1,2. 1,2. Então, nós vamos pegar aquelas fórmulas do segundo caso e substituir apenas os valores. Ó. Vamos pegar aqui R1 igual a R3, né? Que é esse daqui, ó, R1 é igual a R3. Ó. Aqui é uma laje, pessoal, não se ofendam, né? Mas eu tenho que falar. Vista em planta. Ou uma vista superior, uma vista em planta, né? Então tá lá, ó. Então é essa fórmula que eu vou pegar aqui e usar aqui, ó, e substituir os valores, ó. O 0,25 está aqui, o W, que é o carregamento distribuído, foi dado, que a pessoa já olhou a norma lá, está aqui, e o LX é o 5, que é esse aqui, ó. O menor sempre é o LX, o maior sempre é o LY, né? Então, o LX é o 5, que dá 7.000 quilos. Ah, não. Peguei de baixo. Opa. Deu um tilt aí. Que deu, aqui, ó, 5.000 quilos, 5.000 kgfs. Né? E agora eu vou pegar o R2 e o R4. Vou lá e vou levar aqui, ó. O meio está aqui, ó. O K deu 1,2, que está aqui. O meio é da equação. O W é 800, que é o dado da norma, né? Levantamento da norma. E o 5 é o LX ao quadrado. Fazendo essa equação aqui, ó, dá 7.000 quilos, 7.000 kgfs, né? Só que eu quero a carga distribuída em cada apoio. Né? É porque eu achei essa uma força indo para lá. Mas eu quero distribuir unitariamente aqui nesse vão, nesse comprimento aqui dessa viga. Então, para essa situação da R1, R2, R1, R3, eu pego 5.000 e divido pelo comprimento do LX, que é a borda da laje. Fazendo essa conta, dá 1.000 quilograma-forças por metro. Quer dizer, essa borda de laje, cada 1 metro que eu pegar, vai ter 1.000 quilos. Olha que a carga não é, né? A noção de carga, de valores é importante. Então, tem 1.000 quilos ali por metro. Daí eu vou querer saber o carregamento aqui, ó. Linear distribuído. Eu tenho só essa força R2, né? Eu sei que deu 7.000, né, kgfs, coloco aqui e divido pelo comprimento, né, da borda aqui, que 7.000 dividido por 6 dá 1.166,66 quilograma-força por metro. Dá para fazer trabalho de casa? Dá para quebrar a cabeça. Dá Sério? sim, professor. Tá bom, Kelly. Então vamos ver a próxima coisa aqui. Agora nós vamos ver, então aquilo é a distribuição de carga. Agora nós vamos ver as espessuras mínimas e a altura útil da laje, né? Que muitas vezes a gente no pré-anteprojeto já precisa ter essas espessuras definidas, né? Então, segundo a norma NBR 6118, né?
O menor valor da espessura da laje depende da condição de projeto e do seu uso. Como nós vimos, o que vai ser, né, a edificação? A espessura mínima para lajes que não estão em balanço deve ser de 7 centímetros se for para uma simples cobertura. A espessura mínima, estamos falando de valores mínimos, tá? Para a laje de piso, é de 8 centímetros. Se a laje estiver em balanço, a espessura mínima, né, passa a ser de 10 centímetros. Né? Se suportar veículos, né, a espessura mínima deve ser de 10 centímetros, caso o peso seja menor ou igual a 30 quilonewtons, ou de 12 centímetros se for maior. Né? Isso é, o que é, né? Não é para saber de cor, saber que essas informações, elas existem para a gente, entendeu? Já está, é só procurar, né? Laje com proteção, aquelas lajes protendidas, né? Apoiada em viga, a espessura mínima deve ser de 15 centímetros. Respeitando-se sempre, né, o valor do comprimento dela por 42, né? Um valor 42, né? E se ela for biapoiada, né? Se ela tiver dois aqueles apoios, né? E dividir por 50 se a laje for de piso contínuo, né? Piso contínuo é uma laje que vai passando, né? Ela tem os apoios aqui, ó, só que ela é direto, né? Ó. É uma laje contínua, né? Ela é grande, né? Então, você vê que até diminui a espessura dela, porque esses vãos contínuos, um ajuda o outro. Quando um deforma aqui, o outro ajuda lá, ó, né? Então, que ela pode até ser um pouquinho menor. Mas essas informações, pessoal, né, é bom saber que existe, né? Para as lajes lisas, né, a espessura deve ser superior a 16 centímetros para a laje cogumelo, né, fora do capitel. Laje cogumelo, vocês já viram laje cogumelo? Eu ia pôr aqui, né? Só que ia ficar muito extenso, né? Se bem que não é para ter a laje cogumelo. Acho que nós falamos em laje. A laje cogumelo é aquela assim, ó. Você tem a laje, né? E não tem viga, né? Você tem a laje, aí na hora que tem o pilar, ela tem o que fala que é o capitel, ela faz assim, ó. Né? Isso é a laje cogumelo. Não existe viga, né? Ela tem aqui, ó, um capitel aqui, assim, ó. Né? Então, a laje cogumelo, né? Então, ele fala que aqui, ó, fora do capitel, porque aqui é maior, né? Ela deve ser espessura superior a 16 centímetros. Não, desculpa, 14 aqui. Ó, superior a 14 centímetros. Vamos lá. Ó, para cálculo da laje, né? Aqui, ó, é necessário estimar inicialmente a sua altura, né? Deve-se primeiramente calcular a sua altura útil, né? Que é o D aqui, ó. Como é que a gente calcula o D? A altura útil, aquela altura que vem até o centro, né? Ele fala aqui em algum lugar. O centro de gravidade da armadura, né? Aqui da tração, aqui, ó. E como é que a gente calcula esse D? Daí ele fala aqui, ó. Por isso que vai precisar desse D. Porque a gente calcula aqui, ó. O D.
é 2,5, né? Vezes 2,5 menos 0,1 vezes o N. O N é o número de bordas engastadas, né? Vezes a dimensão da laje. Né? Certo? De forma que, né, nós tenhamos essa condição do comprimento dela. Ó. Menor que o LX, né? E menor que 0,7 do LY, né? Com LX menor ou igual a LY. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem esse trecho lá na apostila, mas eu achei assim que meio caiu de paraquedas lá, né? E aí a gente fica tentando ajudar vocês, né? E daí como é que... Então, daí você calculou essa altura aqui, ó. O D por essas fórmulas aqui, ó. Que ele fala da borda engastada, né? A borda engastada é aquela borda lá, né? Que tá, essa laje está aqui, ela tem as bordas engastadas, ó. Né? Tipo daquele de resmate mesmo, apoio engastado de resmate. Né? Então, ela pode ter essa borda também, que é aquela borda que nós vimos que ela está apoiada naquela viga, naquela imagem, né? Então, você vai lá, você tira o D, que é a altura útil, Esse D a gente chama sempre de altura útil, tanto em laje como em viga. Né? Nós vamos ver viga. Então, essa é a altura útil. E ele dá essa equação para você achar. Né? É aproximadamente 2,5 menos 0,10 do N, que é o número de bordas engastadas, vezes esse L', que é o comprimento, da laje, que realmente usa para se calcular. Né? O comprimento que você usa para calcular a laje não é a distância entre os apoios, as faces internas, por exemplo, dos pilares, né? É esse L' que é em função do engastamento e do apoio da laje. Né? E daí ele fala nessa condição aqui, pessoal. Né? E esse L', né? Que é aquele apoio que nós vamos ver na aula de viga, né? Ele tem que ser, aqui é um L', né? Não é, parece um R aí. Tem que ser menor que LX, que é o menor lado, e menor que 0,7 vezes LY, que é o maior lado. Né? Nessa condição aqui. E daí você determina a altura útil. Com a altura útil, daí você acha o quê? A espessura, a altura, né? Ele fala até altura. A gente usa mais falar a espessura da laje, né? Que é por aqui. Né? O que é o D? É o que nós achamos aqui, ó. O que é o diâmetro da armadura aqui, ó? É a metade, porque aqui está na metade, ó. É a só a parte de baixo, né? Mais o cobrimento. Vocês lembram aquele cobrimento de proteção? Se está no ambiente agressivo, se está no ambiente rural, é esse C aqui. E com isso, pegando a área útil e somando isso daqui, ó, o cobrimento mais a metade do diâmetro, você acha a espessura da tua laje. Aí já é espessura efetiva, né? Não é aquela espessura de pré-dimensionamento. E aí o Xing, né, nosso amigo Xing, ele fala assim, ó, pode-se utilizar a seguinte regra prática para se estimar a espessura da laje. Né? Laje de piso, pega o vão, divide por 28. No mínimo 10 centímetros. Para a cobertura, o vão dividido por 35. Estimativa, tá, pessoal? Tá? Mas é um bom começo, né? Tudo começa da estimativa. O segmento agora tem essas atividades para entregar na próxima aula,
né? Muitos entregaram lá pelo e-mail do AVA, né? Muito legal. Hoje é dia 13. Mais 7h20. Dá para entregar ou vocês estão muito com atividade? Hein, Kelly? Oi, professor. Dá para entregar essa atividade? Aqui, 3 exercícios da apostila. A gente vai quebrar a cabeça um pouquinho. Então, tá, ó. Então, esse é o primeiro. Tem no livro. Quem não tiver o livro, pode pegar a tela aqui. Agora tem esse aqui, né? Professor, o senhor pode voltar no primeiro slide, porque do primeiro exercício, porque travou aqui a minha tela. Tá. Ô, professor, Oi. os exercícios que eram para entregar hoje, eu não consegui enviar no e-mail normal do Aba, eu enviei no e-mail do senhor mesmo, o normal. Não sei por quê, mas ele não aceitou o meu arquivo. Era em Mas PDF, está mas ele não muito aceitou. grande? Está muito grande? Não, Hein? Não tá... Quantos mega? Porque ele restringe a 20 mega, né? Hein, Sofia? não, tá menos. Ah, não, Agora eu não então lembro teria, contar, mas teria não que sei por que não ir. aceitou. Ele tava Teria que falando no ir. formato de arquivo. Tá, pô, ele pode ir em PDF, qualquer um. Tem, eu acho, o formato. Né? Então, Tenta eu mais tinha um. mandado em PDF. Tá, tenta mais Eu uma vou vez, Sofia. mandar, eu mandei no e-mail normal. Eu vou tentar mandar de novo, escrever tudo de novo para ver se corrompeu o arquivo, alguma coisa assim do tipo. Tá. Porque é bom mandar no AVA, porque daí eles estão consolidando o AVA lá para ver quem está fazendo, quem não está fazendo. Então, o segundo, né? E o terceiro. Ok? Posso encerrar a gravação e continuo aqui mais uns instantes. Ok, pessoal? Beleza, professor. Falou, senhores. Fiquem com Deus aí, Ok. todos.